Eu peço um bocadinho de moderação agora nas conversas. Vamos ter que começar essa nossa conversa, esse nosso debate sobre o 28 de setembro. Em primeiro lugar, como Presidente da Direção da Associação 25 de Abril, quero dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença, a vossa participação neste evento. Como nós divulgamos, a Associação tem vindo a evocar, a comemorar os 50 anos de todos os passos que consideramos essenciais no processo que nos levou à consumação do 25 de Abril, que para nós, militares de Abril, que nos envolvemos decisivamente no processo, terminou, entre aspas, em 1982, quando terminou o período de transição, o Conselho da Revolução terminou, e nós, e nunca me canso de realçar, por vontade própria, regressámos a quartéis e deixámos de ter intervenção direta na coisa política. O processo que se pode dizer teve os seus antecedentes e se consumou depois com o ato concreto do 25 de Abril de 64, depois da apresentação do programa. Para que o cumprimento desse programa fosse possível, o MFA teve que enfrentar várias situações e acabou por se sentir realizado quando viu aprovada a Constituição da República e depois, mais tarde, quando terminou o período de transição e saiu consciente de que a democracia em Portugal estava suficientemente consolidada para nós não termos que, num processo original, continuar a ter uma intervenção direta na política. Houve vários acontecimentos que se verificaram nesse processo, em que nós tivemos que enfrentar várias situações concretas, inclusivamente a certa altura, degladiando-nos uns aos outros, acabámos por nos dividir uns aos outros, que de uma forma também inédita ultrapassámos, quando terminado o período de transição, criámos a Associação 25 de Abril e 95% dos militares de Abril se fizeram sócios fundadores, foram sócios fundadores da Associação 25 de Abril. Portanto, pusemos de lado aquilo que nos podia dividir, que nos tinha dividido e que temos que ser honestos e dizer continua a dividir-nos de alguma medida, porque não somos todos, não pensamos todos, não temos aqui um pensamento único, mas organizámos-nos à volta daquilo que nos unia, do essencial. O acessório conseguimos pô-lo de lado e agarrarmos à volta do essencial. Neste processo, houve, antes das eleições, antes da aprovação da Constituição, que depois dá origem ao ano das eleições, que a Maria Inácia Rezola vai invocar nas comemorações oficiais dos 50 anos do 25. E dos 7, 5 éramos do mesmo curso da Academia de Militadores, aquilo que as pessoas muitas vezes preferem saber, que é o pequeno pormenor do que aconteceu naquela altura. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado. Aqui o traste está a servir muito bem e, portanto, estamos muito satisfeitos com eles e espero que o debate também seja agradável. E passava agora a palavra ao moderador. Muito obrigado.
tarde. Diga. Há aqui um problema. O Nuno Pinto Soares tem um compromisso inadiável, tem que se retirar. Portanto, Nuno, muito obrigado por teres vindo e força. Né? Um grande abraço. Então, boa tarde a todos os presentes. Agradecer o convite ao Coronel Vasco Lourenço e à Associação 25 de Abril, com grande prazer que aqui estou. Agradecer também à Comissária Inácia Rezol e felicitá-lo pelo grande trabalho, pelo hercúleo trabalho que tem feito nas comemorações dos 50 anos. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa. Eu vou estudando estes assuntos do 25 de Abril e da Revolução. É muito grato para mim estar aqui rodeado por vós, e acho que nunca é demais enaltecer e agradecer a todos os militares de Abril, os que estão aqui presentes, os que não estão aqui presentes, os que já partiram. A eles lhes devemos a liberdade e a democracia. Eu acho que nunca é demais salientar isso. Eu faço questão de o sublinhar. Bom, eu vou, mais do que moderar, eu vou fazer uma pequena contextualização do 28 de setembro e do período entre o 25 de Abril até ao 28 de setembro. Depois passaria a palavra aos meus colegas de mesa, se calhar na linha de, através das suas memórias, reconstituir o período que levou até ao 28 de setembro e depois especificamente os dias, no fundo, entre a tourada de dia 26, no Campo Pequeno, e a renúncia de Spínola no dia 30. Eu acho que esses detalhes, esses encontros, esses braços de ferro, esses jogos de bastidores são muito interessantes para perceber o desenlace. Como nós sabemos, o 28 de setembro, o 11 de março e o 25 de novembro são três momentos de confrontação pelo poder, como se dizia na época, de alteração da correlação de forças e de crises políticas e militares associadas a tentativas de golpes. E são, no fundo, os três marcos habitualmente utilizados para periodizar o processo revolucionário. Grosso modo, simplificando um bocadinho, o 28 de setembro é a primeira grande tentativa de conter, por um lado, a democratização em curso e, por outro lado, a revolução que se anunciava. Ou seja, em grande medida pela mão da multiplicação de ações dos movimentos sociais, perante as quais o MFA inicialmente propõe-se numa posição de deixar fluir, e depois estas ações vão sendo apoiadas pelas organizações de esquerda e de extrema-esquerda. Recordo que, na altura, o PCP se posiciona contra a grande vaga grevista da primavera e verão de 74, que é um dado importante. E 28 de setembro, no fundo, é mais uma investida, até então, claramente a de maior alcance do Presidente da República, Spínola, para tomar o poder ou reforçar o seu poder. A crise de 28 de setembro, os acontecimentos do 28 de setembro, que no fundo são a conjugação de uma manifestação de rua, essa manifestação da dita maioria silenciosa, de apoio ao Presidente da República, com movimentações militares e, digamos, o que se pode dizer uma conspiração palaciana, ou seja, visando no imediato a demissão do Primeiro-Ministro Vasconcelos, a dissolução precisamente da Comissão Coordenadora do MFA, a declaração de estado de sítio e, no limite, o reforço dos poderes presidenciais, que é algo que o Spínola persegue durante todo este período. E num horizonte mais amplo, no fundo, garantir para Spínola, por um lado, o controle do poder político e militar e, por outro, do processo da descolonização. E, ao mesmo tempo, conter, no fundo, aquilo que era, ou que viria a ser, ou que se afirmava enquanto tal, que era o processo revolucionário, ou seja, aquilo que ele define os seus... Todos nos lembramos aqueles discursos catastróficos que ele vai fazendo em várias unidades militares, do caos económico, a anarquização e a colonização do país, no fundo, a célebre teoria da terra queimada. No fundo, conter o processo revolucionário mediante uma viragem à direita com o recuo das liberdades. O António Reis, o historiador António Reis, que também foi membro
do MFA, diz que desde o 25 de Abril que Spínola procura impor um projeto político que António Reis designa de federal presidencialista, ou seja, que assentava internamente num chamado presidencialismo militar, uma democracia musculada com alguns traços de continuidade com o passado, com o marcelismo, e na frente colonial, com uma via federalista, referendária, no fundo de evitar uma descolonização rápida, imediata, assente do reconhecimento do direito à independência e, no fundo, a exclusividade, no fundo, da Frelimo e do MPLA. Como saberemos, como depois viemos rapidamente a comprovar, Spínola não consegue conter as independências e a descolonização e constrangido, ou diria eu, não sei, assinará a 27 de julho a célebre Lei 774 que prevê o reconhecimento do direito à independência dos territórios ultramarinos. Globalmente, para o Spínola impor todo este seu projeto de poder pessoal, tem que, em última análise, neutralizar o MFA e controlar ou neutralizar a sua comissão coordenadora. E, por outro lado, conter a vaga de mobilizações sociais, movimento popular que se assumia de cariz revolucionário, que se vai expressando nesta primeira vaga de grandes lutas operárias, de greves, de ocupações de empresas, de sequestro de administrações, da organização dos trabalhadores em comissões de trabalhadores, das comissões de moradores e o movimento de ocupações de casas na Lisboa e Porto e Setúbal, sobretudo. Portanto, no fundo, aquilo que ia pela rua era a negação prática do que era o projeto político do general Spínola. Mas já antes do 25 de Abril se observam alguns passos do Spínola no sentido de controlar e ultrapassar de alguma maneira o MFA. Desde logo a própria publicação do Portugal e o Futuro em fevereiro, julgo eu, 22, é já também, como teria já a ideia eventualmente do Portugal e o Futuro poder servir como programa, impor o Portugal e o Futuro como uma espécie de programa ao MFA. Isto tem continuidade na reunião de 5 de março em Cascais, não estou em erro, em que oficiais spinolistas tentam impor Spínola como futuro líder do movimento e que este avançasse sem programa. Recordo que Costa Gomes já havia sido escolhido previamente como futuro líder após o derrubo da ditadura, e também o golpe de 16 de março é frequentemente entendido como uma tentativa de antecipação por parte dos oficiais spinolistas. E depois, derrubada a ditadura, identificamos no fundo 5 grandes momentos da ofensiva de Spínola pelo poder, entre abril e setembro. A primeira será logo na noite do 25 de abril, na pontinha em que Spínola tenta rasgar, tenta anular o programa do MFA. Não o consegue, perante a pronta resposta da Comissão Coordenadora, dos militares do MFA, que impõe, obviamente, o programa. Ainda assim, Spínola consegue impor algumas alterações que não são dispiciendas, ou seja, as referências à livre criação de partidos e à libertação de todos os presos políticos, e bem como a abolição da referência ao direito dos povos à autodeterminação. Depois isto terá continuidade nos dias seguintes, em que Spínola dirá, por um lado chama homens da sua confiança para lugares importantes e vai dizendo ao MFA que a sua missão estava cumprida e que de alguma maneira agora era com ele. Temos um segundo momento importante, são as reuniões de 8 e 13 de junho na manutenção militar. No dia 8 o Spínola exigirá a extinção da Comissão Coordenadora, a declaração de estado de sítio. Já não sei quem é, se é o Vasco Lourenço, alguém diz que é uma verdadeira psicose do estado de sítio, é algo que o Spínola tenta constantemente impor. E também o reforço dos poderes presidenciais. Dias depois, é já o ministro Palma Carlos que vai ameaçar demitir-se caso não lhe fossem dadas as condições para controlar a situação, nomeadamente a situação económica que se agravava. Mais uma vez, a Comissão Coordenadora do MFA deixará bem claro que o seu apoio ao Presidente da República resultava, apenas se verificaria, no fundo, enquanto este se mantivesse fiel ou respeitasse o programa do MFA. O terceiro momento é chamado a crise Palma Carlos, provavelmente um dos momentos mais conhecidos deste período, que no fundo é mais uma tentativa, neste caso de Spínola e do Primeiro-Ministro Palma Carlos, de alterarem a Lei 374, as propostas de alteração vão ser recusadas pelo Conselho de Estado. No fundo, tratava-se de um verdadeiro golpe de Estado constitucional, ou seja, previa o reforço
dos poderes do Primeiro-Ministro e do Executivo, a antecipação das eleições para a Presidência da República e a elaboração de uma Constituição provisória sujeita a referendo que substituiria o programa do MFA. Portanto, isto teria um alcance muito profundo na alteração de toda a situação. Isto será recusado, como eu disse, pelo Conselho de Estado, exceto o reforço dos poderes do Primeiro-Ministro e do Executivo, que, ironia da história, beneficiarão já não Palma Carlos, mas Vasco Gonçalves. Temos um quarto momento, um bocadinho mais discreto, que é a chamada crise de agosto, ou que eu chamo de crise de agosto, em que no início do mês Spínola ameaça demitir-se, isola-se no Bussac, é assim um momento com várias reuniões, é assim uma coisa menos clara, e pretende, embora seja dissuadido por Costa Gomes de o fazer, de apresentar ao Conselho de Estado um documento que propunha um regime transitório de exceção, a suspensão transitória da liberdade e de alguns direitos. Data de agosto também o documento Engrácia Antunes, o dos Santos, ou seja, um documento que circula entre os militares que exigia a extinção da comissão coordenadora do MFA e, de alguma maneira, a reposição da hierarquia militar. Finalmente, chegamos ao 28 de setembro, é a manifestação da Maria Silenciosa, é o culminar de todo destes pequenos assaltos de Spínola ao poder, digamos assim, é preparado pelos discursos que Spínola vai fazendo em várias unidades militares, muito alarmistas, sempre neste tom do caos, da terra queimada, e nela terão já um papel bastante importante partidos com pouca expressão, mas que existiram, e figuras da direita, da extrema-direita, monárquicos, várias figuras ligadas à elite económica e empresarial, e no fundo regimentando atrás deste projeto muitos daqueles que defendiam ou que ainda aspiravam a algum tipo de ligação de Portugal com as suas colónias. Portanto, no fundo, todos aqueles que queriam de alguma maneira retardar ou evitar a colonização embarcam um bocadinho neste bloco que se forma em torno de Spínola. Era mais uma coisa pela negativa do que propriamente uma adesão a um projeto político, a um ideário político, à figura em si de Spínola. Muitas vezes fala nas possíveis ramificações do 28 de setembro com ações preparadas para Angola e Moçambique, o célebre levantamento da população branca em Lourenço Marques a 7 de setembro de 74, no dia do Acordo de Lusaka, é muitas vezes enquadrado como algo que sai antes do tempo e viabilizando que se fizesse algum tipo de ação posteriormente em Angola. E há outros indícios, não é? Spínola vai reunir com dirigentes moçambicanos da FICO no dia 21 de setembro, ou com as chamadas Forças Vivas de Angola no dia 27 de setembro. Sendo que já tinha tido encontros com Nixon em junho, por exemplo, ou com Mobutu no dia 15 de setembro. Portanto, há este lado relacionado com o xadrez africano que também é preciso pontuar aqui. A manifestação, falamos da manifestação do 28 de setembro e no 28 de setembro, mas na verdade não acontece manifestação nenhuma no dia 28 de setembro. Portanto, o MFA consegue desarticular. Nós celebramos uma data de uma coisa que não aconteceu de alguma maneira, que é a tal manifestação da Maria Silenciosa que não acontece. O MFA consegue desarticular a conspiração, consegue desarticular, impedir que a manifestação é mesmo proibida nesse dia de manhã, e registar também aqui o papel muito importante dos partidos políticos à esquerda, das comissões de trabalhadores e de moradores, dos sindicatos, das massas populares que vão constituindo barricadas ao redor de Lisboa para impedir uma eventual chegada dessa tal maioria silenciosa que se deslocaria então para Lisboa para prestar o seu apoio ao Presidente da República. Como eu disse, essa manifestação e essa maioria silenciosa nunca chegarão. No fundo, vou concluir quais as consequências do 28 de setembro. No imediato é a demissão, renúncia de Spínola, no dia 30, numa sessão do Conselho de Estado transmitida em direto pela RTP, em que é mais um discurso altamente catastrófico de Spínola, na linha, ou ainda pior, se calhar, do que os discursos que vinha fazendo. Costa Gomes assume o cargo de Presidente da República, é nomeado um terceiro governo provisório que continua a ser chefiado por Vasco Gonçalves, acentuando-se a presença militar desse mesmo governo, e no fundo uma situação de reforço do MFA e da sua comissão coordenadora, o MFA assumindo-se como o principal centro detentor do poder nesta fase do processo revolucionário. No fundo,
tratava-se da primeira grande viragem à esquerda no processo revolucionário. O Fernando Rosa chama-lhe uma revolução dentro da revolução, no fundo confirmando-se que a transição para a democracia em Portugal se faria mediante um processo revolucionário marcado pela intensa ação dos movimentos sociais. Por outro lado, o 28 de setembro também é importante para perceber, digamos, um marco naquilo que será a reorganização das direitas, ou das extremas direitas, neste período. Ou seja, Spínola entra no que se pode chamar uma deriva conspiratória, uma deriva golpista, vai afastando-se, ou vai balançando, mas passando para o outro lado, vai-se afastando do campo democrático e liberal e dos militares progressistas, que apesar de tudo o apoiavam, e vai encetar um processo de aproximação a uma extrema-direita golpista e terrorista. Portanto, depois de desencadear o golpe de 11 de março de 1975, derrotado, Spínola criará, no ano de 75, o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, o MDLP, cuja comissão política integrará vários dos civis e vários elementos destes partidos da direita radical que estão na organização da manifestação da maioria silenciosa. Daí que o 28 de setembro seja um marco neste processo de reorganização das direitas. E, finalmente, este mesmo MDLP, juntamente com organizações como o ELP, ou o Movimento Maria da Fonte, ou o SCODECO, serão responsáveis, sobretudo ali a partir de maio de 75, por uma vaga de violência, uma vaga terrorista, causará várias mortes e vários feridos, que se prolongará por 75, prolonga-se para além do 20, não acaba com o 25 de novembro e prolonga-se ao longo do ano de 1976. E, portanto, este processo do terrorismo de extrema-direita em 75, de alguma maneira, conseguimos perceber que há uma ligação com a derrota do 28 de setembro e com uma reorganização e mudança de estratégia destas direitas. Portanto, vamos ao que interessa. Já vou passar aqui a palavra aos meus colegas de mesa e, no fundo, se calhar, o que eu sugeria era recordar estes 5 meses que vão de abril a setembro, este braço de ferro entre o Spínola e a Comissão Coordenadora, que, de um órgão que não estava previsto consagrar-se institucionalmente, acaba por existir enquanto tal, e não apenas isso, e tornar-se de facto um órgão de poder absolutamente fundamental. E, por outro lado, os dias do 28 de setembro. Portanto, eu balizava aqui entre a noite da tourada no campo pequeno da Liga dos Combatentes a 26 e a renúncia do Spínola no dia 30, partilharem connosco um pouco como é que foi este jogo palaciano de avanços e recuos, de conter a manifestação e tudo o que aquilo trazia por trás, que podia significar de facto uma mudança profunda no status quo político e militar. E, se calhar começa aqui pelo anfitrião e depois logo se verá. Obrigado. Obrigado, mas eu, como moderador, que sempre fui das reuniões da Comissão Coordenadora e do Conselho da Revolução e tudo mais, eu vou começar por passar a palavra, a pedir aos meus outros 3 camaradas ainda aqui presentes que digam alguma coisa sobre as suas recordações, as suas experiências. E começo aqui pelo mais novo, que está à minha esquerda, sempre esteve. O Miguel Judas. Não politizo. Não estou a politicar, estou a provocar. Mas isso já sabes que é sempre assim. Muito bem. Eu queria fazer um reparo. É que falou-se muito da esquerda e da extrema-direita. Quando partidos políticos institucionais e bem consolidados apoiavam o projeto Spínola. Portanto, todos nós sabemos que até quais eram as pessoas que dentro desses partidos políticos importantes iriam pronunciar-se depois do 28 de setembro perante a vitória do Spínola. Portanto, a questão da descolonização era uma questão central. Todos sabemos que não havia homogeneidade dentro dos partidos democráticos relativamente a isso. Eu estava em Cabo Verde
e cheguei pouco antes de 28 de setembro, cá, e lá o que é que acompanhava? É que a política governamental, designadamente do Ministro da Coordenação Interterritorial, era da manutenção de Cabo Verde ligado a Portugal, talvez como umas ilhas adjacentes ou qualquer coisa do género. Ainda há relativamente poucos anos, enfim, antes de ter morrido, o Dr. Mário Soares, lá no Isqueté, se pronunciou porque é que ele não foi à independência de Cabo Verde, porque nunca teve de acordo com a independência de Cabo Verde e que, portanto, não tinha cabimento. Apoiado até na observação que ele tinha acerca da colónia cabo-verdiana nos Estados Unidos, etc. Esses acontecimentos em Moçambique e em Angola também houve em Cabo Verde. Eu fui convidado pelo encarregado do governo, Fernando Silva Horta, para ser chefe de gabinete dele, mas chegámos a acordo que ele levava uma missão, que era uma missão de, a partir da Igreja Católica, suscitar e das missas, suscitar manifestações com a bandeira portuguesa, não é? E eu tinha outra posição, e portanto eu não lhe podia ser leal enquanto chefe de gabinete. Então chegámos a acordo e ele disse-me, então continuas tu a fazer as tuas coisas e que eu vou fazer as minhas para o outro lado. Portanto, estávamos todos de acordo que havia duas orientações completamente diferentes. Ora, o que é que isto ia dar? No concreto, em Cabo Verde, ia dar confrontações armadas ou não armadas entre cabo-verdianos e, portanto, numas ilhas, imaginam o que é que poderiam ser confrontações entre civis, confrontações violentas, que ainda hoje, ou daqui a 100 anos, ainda estavam para se pagar. Portanto, tudo aquilo era uma idiotice. Tudo aquilo que se passou relativamente à Angola é que nós não criámos um país multirracial com os portugueses que lá viviam lá, não é? Porque o Sr. General Spínola andou com manigâncias com o Mobutu, eventualmente oferecendo do norte de Angola, ligaram ao Zaire, com outros esquemas com o Presidente dos Estados Unidos da América. O que é certo é que tudo foi feito no sentido de que houvesse uma destruição do processo angolano, designadamente do não reconhecimento ou de não permitir a consolidação do MPLA dentro de Angola. Pronto. Daí o crime do Sr. Almirante Rosa Coutinho de ter feito ao contrário, de tentar meter o MPLA dentro de Angola, que era aquilo que os outros não queriam. O que é que resultou para Angola? Resultou o que está a ver, porque nós estávamos ao serviço da exploração das minas de ouro da África do Sul, que era a parte importante, não é? Que ainda está em curso hoje, ao fim de muitos anos. Aquilo que era preciso defender era a exploração das minas de ouro da África do Sul, nas quais 3 distritos produziam metade do ouro do mundo inteiro. Portanto, aquela questão da África do Sul e a situação de quem estivesse em Angola ou quem estivesse em Moçambique era muito importante. Portanto, nós estávamos a trabalhar para interesses nacionais portugueses ou estávamos a trabalhar para interesses estrangeiros. Portanto, e aí temos a considerar que, eu considero, foi uma derrota terrível aquilo que aconteceu em Angola, em que os portugueses tiveram que vir embora, não é? Em que não se consolidou uma solução suficientemente credível e sólida, que se arrastou depois durante anos e anos com todas aquelas turbulências, mas que, afinal de contas, perdemos Angola e eles também perderam a África do Sul, né, uns anos mais tarde. Portanto, isto mesmo com Moçambique. Portanto, o que é que isto ia dar? Esta perspectiva da descolonização. E não era só o Spínola, nem a extrema-direita. Havia os partidos democráticos que estavam completamente empenhados nesta política colonial. Não esquecer isso. Portanto, não era só... era o problema, no fundo, da guerra, da manutenção da guerra, agora, sob o ponto de vista militar. O que é que ia dar essas chapeladas da Federação? Quer dizer, tinham-se visto livros do problema da Guiné, que era um problema insustentável, mas queriam continuar a manter o resto. Este é que era o concreto. Vemos os livros da Guiné,
onde arriscamos uma situação muito complicada, mas agora vamos salvar o resto. Portanto, e aqui estava muito mais gente envolvida que não o general Spínola só, nem a extrema-direita. Portanto, a compreensão do 28 de setembro vem na continuidade de várias outras tentativas que referiu, mas que não era só o aumento dos poderes presidenciais. Não havia eleição para a Assembleia Constituinte nenhuma. E o que é que isso dava? Isso dava é que, no dia 25 de Abril, não havia condições para uma insurreição popular armada, porque o chamado movimento popular estava muito atrasado relativamente ao movimento das Forças Armadas ou dos capitães, que acelerou muito rapidamente, assim, na sua Constituição e na sua estrutura. Mas no dia 25 de Abril, enfim, o máximo que se conseguiu fazer foi estas manifestações espontâneas, enfim, abaixo. Mas não havia uma participação insurrecional popular. Agora, na situação do 28 de setembro, se isto se tem dado, quer dizer, se por acaso se tem verificado, mesmo que conjunturalmente, esse assumir do poder por general Spínola, não tenho dúvidas nenhumas que ia haver uma insurreição popular armada, porque os militares iam entrar com os operários das empresas e não sei o quê, portanto ia haver uma cascalhada aqui em Portugal de toda a maneira. Portanto, ainda bem que a solução foi essa, porque se tivesse sido outra, tínhamos tido uma situação muito complicada, que era bom a gente nem se lembrar do que é que podia ter acontecido. Portanto, a situação do 28 de setembro, em termos daquilo que eram as forças efetivas do movimento das Forças Armadas com o movimento popular, aquilo que se chamou aliança com o VMFA, eram completamente diferentes daquilo que era a situação do 25 de Abril. Portanto, eu vou acabar. Queria só aqui referir o papel, do meu ponto de vista, enfim, extraordinário, do general Xarais, na altura de Manuel Xarais, que, como mais antigo e chefe, assumiu aquela operação da admissão dos três generais. Eu não sei os bastidores, porque eu tinha chegado há pouco tempo. Claro. Só tenho a noção também nessa altura que o movimento das Forças Armadas, ou o MFA, enquanto estrutura organizada, regular dentro das Forças Armadas, era muito inexistente. Portanto, era contactos homem a homem, designadamente no que respeitava ao Exército. Eu ainda assisti a umas reuniões com o Vasco Lourenço a querer segurar os capitães e eu saía de lá arrepiado, porque não sabia para que lado é que aquilo ia, uns dias antes do 28 de setembro. Portanto, porquê? Porque não havia uma comunicação regular, né, institucional, organizada, entre... havia pessoal, havia a lista telefónica do Vasco Lourenço, toda a gente falava, era a lista telefónica, eram contactos pessoais, mas não havia uma estrutura organizada de comunicação, de baixo para cima e de cima para baixo. Portanto, isto vulnerabilizava, quer dizer, os militares, porque ficavam sujeitos àquilo que viesse da propaganda e da informação. Quer dizer, porque não havia um canal de comunicação institucional regular. Pronto, era este. E, portanto, a correlação de forças, se não tivesse sido desequilibrada pela história das barragens, portanto, é o primeiro momento em que o MFA não tem energia suficiente, sob o ponto de vista autónoma, para defrontar aquela situação, e se não tivesse havido a situação das barragens, portanto, a componente civil, não sei se aquilo não tinha sido mais difícil. Só queria também salientar o seguinte: quando é a reunião do Conselho de Estado, perfeitamente ensaiada, depois do despedimento dos generais, em que o general Spínola carrega lá num botão e depois vêm os generais a dizer que o país está quase em chamas e não sei o que tal, portanto aquilo estava, enfim, carregou no botão e a encenação foi feita, e logo a seguir o general Spínola ergue-se e com aquele seu estilo reúne-se o Conselho de Estado. E então entram, sem saber porquê, entram os civis do Conselho de Estado, que tinham sido convocados
mas não sabiam para quê, afinal estava tudo ensaiado. E depois, o que é que eu queria referir aqui? É que das primeiras pessoas que se pronunciam contra a declaração do estado de sítio é o professor Freitas do Amaral e a Magalhães Colasso. Quer dizer, as duas pessoas que seriam as pessoas mais conservadoras ou eventualmente próximas do general Spínola tiram-lhe o tapete. Portanto, o homem ficou isolado com 0 votos. Portanto, não tinha outro caminho senão sair. É claro, propondo a terra queimada, a sabotagem económica e a preparação das condições para a fase a seguir. Peço desculpa, não liguei. Bem, só um pequeno comentário ao que o Miguel Judas disse. O Exército foi colocado sobre rodas, o 25 de Abril foi colocado sobre rodas no dia 26. 25, 26. E depois disso, na reunião do dia 29 com o Spínola, foi-lhe dito claramente, quando ele começou a dizer que tinha a cavalaria, que não sei quem, foi-lhe chamada a atenção que não tinha nada porque o 25 de Abril estava sobre rodas. E foi posto sobre rodas por mim próprio, que tinha de facto a ligação aos capitães que estavam na unidade e que foram o nosso suporte ao longo de todo o processo. Os Xarais, lembro-me perfeitamente que combinámos, enquanto eu colocava o MFA, o Movimento dos Capitães sobre rodas nas unidades, o Xarais contactou a CGTP na altura e pediu à CGTP para paralisar o país se fosse necessário. E, portanto, lembro-me que a certa altura o Xarais me disse, pronto, já está preparado, se for necessário, os trabalhadores vão paralisar o país. E isso é evidente que nos dá uma força muito grande. Mas o processo em si, com o apoio do facto da população, que se verifica e é muito importante, é decidido pelo Exército, que está militarmente, decidimos isso. E o Spínola, lembro-me quando ele diz que eu, na reunião do dia 29, vocês os três devem lembrar-se, quando ele diz, eu não quis avançar porque não quis o confronto, porque tinha a cavalaria toda às minhas ordens, eu lembro-me de ter dito, você não tinha nada. A EPC, coloquei onde sobre rodas, falando com o Salgueiro Maia. Está pronta e a minha ordem avança, como as outras unidades avançam. E quando um dos idiotas que anda à sua volta, lembro-me de ter usado esse termo, lhe disse, mandou sair um pelotão de Cavalaria 7 para defender a Presidência da República. A Cavalaria 7 é pegada mesmo à Presidência da República. Mandou sair um pelotão de reconhecimento, porque chegou o ato para Belém, o Diniz Almeida tinha avançado com os obusos do Ralis para Belém, que não era verdade, mas chegou lá esse ato, e eles mandaram sair um pelotão de reconhecimento para defender Belém. Eu estava no Copcon, precisamente, a resolver a situação, porque o hotel tinha-se deixado aprisionar na Presidência da República, e quando eu estava lá a tratar daquilo, chega-me, dizem tal, e um alferes de Cavalaria 7 quer falar com o meu capitão. Então, venha lá. E o alferes chega e diz, meu capitão, sou alferes Plantal, sou o comandante do pelotão de reconhecimento de Cavalaria 7, recebi ordens para sair para defender a Presidência da República, venho-me pôr à sua ordem, quando quiser eu vir os tubos para dentro e estou à sua ordem. E, portanto, e é nessa altura que o Spínola carrega no tal botão que tu dizes. E aparece o Firmino Miguel, o Pedro Cardoso, e já mais não sei quem, está tudo, anda tudo aos tiros, na Cova da Piedade a população já saltou a GNR, anda para lá tudo aos tiros, e nós dissemos, calma aí, ó Pedro Cardoso, diga lá, que era o homem das informações, o que é que se passa? E o Pedro Cardoso começa a fazer um relatório de informações que nos tinha enviado há 3 dias. Eu lembro de ter dito, espera aí, calma aí, pá, isso já nós sabemos.
há 3 dias você mandou-nos esse... Eu quero saber o que é que se passa na Cova da Piedade. Estão a dizer que anda tudo aos tiros. Eu sobre isso, o Pedro Cardoso, que era uma mula impressionante, como nós sabemos, diz, não, eu sobre isso não sei nada. Não tenho informação. Não sabe. E eu lembro-me que pedi, virem para o Costa Gomes e lhe disse, meu general, importa-se de usar o helicóptero que o Charais trouxe para vir para aqui e ir à Cova da Piedade sobrevoar para ver se há alguma coisa. E o Costa Gomes, sim senhor, eu vou. E depois peço aos Charais, vá com o nosso general para lhe proteger as costas. E eles foram e passado um bocado chegaram, não, está tudo calmo, não há tiro nenhum, a Cova da Piedade não se passa nada, está tudo calmo. E é quando o Espínola depois convoca de facto o Conselho de Estado. E no Conselho de Estado não eram só os civis, o Presidente da República nomeou 7, porque o Conselho de Estado era a Junta de Salvação Nacional, que eram 7, era a Comissão Coordenadora, que éramos nós, outros 7, e depois 7 nomeados pelo Presidente da República. 5 civis e 2 militares. Tinha lá o Rafael Durão e o Almeida Bruno. E quando a Magalhães Colares, e lembro-me de ouvir o Freitas do Amaral perguntar aos militares da confiança deles, que era o Bruno e o Durão, por favor informem-nos se nós declararmos o estado de sítio, temos força para impor o estado de sítio. E os dois, de uma forma honesta, disseram, não há condições. Nós podemos, o estado de sítio pode ser declarado, mas não há condições para impor o estado de sítio à população. Porquê? Porque nós já tínhamos, através dos Charais, como eu disse, preparado tudo para paralisar a população, o país se fosse necessário. E lembro perfeitamente do Freitas do Amaral dizer, sendo assim, eu sou contra a declaração do estado de sítio. E os 21 membros do Conselho de Estado, todos se manifestaram contra a declaração do estado de sítio. E quando o Espínola, já desvairado, diz, eu para declarar o estado de sítio tenho que ouvir o Conselho de Estado. Mas a decisão é minha. Eu posso fazê-la independentemente da posição do Conselho de Estado. E lembro-me da Magalhães Colares, que estava sentada à minha direita no Conselho de Estado, como sentados um ao lado do outro, ter dito ao Sr. Presidente, com certeza que tem esse poder. Mas se eu fizer, assumo a responsabilidade de declarar o estado de sítio contra a opinião unânime dos Conselheiros de Estado. Está bem, mas o poder é meu. Eu amanhã logo vejo, está bem? E acabou a reunião e eu assisti a uma conversa que me ensinou alguma coisa naquela altura, sempre a aprender, do Freitas do Amaral para a Magalhães Colares, muito reverente, dizer, senhora professora, mas acha que ele vai declarar o estado de sítio? E a Magalhães Colares diz, não pode, mas não pode porquê? Porque ele, para declarar o estado de sítio, tem que ouvir o Conselho de Estado. E ele não ouviu o Conselho de Estado. Ele ouviu os Conselheiros de Estado. Porque o Conselho de Estado, como órgão, não se pronunciou. E, portanto, ele tem a opinião unânime dos Conselheiros, mas o Conselho não votou. E, portanto, ele não cumpriu o que tem que cumprir. Não pode declarar o estado de sítio. E o Freitas do Amaral disse, muito obrigado. E eu também fiquei a aprender essa. Também não sabia. E depois, no dia seguinte, o Espínola, nós pensávamos, vai declarar ou não vai declarar o estado de sítio. Discutimos entre nós. Eu lembro-me de ter dito, desta vez, ele vai resignar. Não, vai-se embora, temos que nos preparar para isso. E convencemos o Costa Gomes a avançar e tudo estava preparado. No dia 30, quando ele faz de fato o discurso assassino, que é absolutamente miserável o discurso que ele faz no dia 30 de setembro, absolutamente catastrófico, só por um discurso daquele o tipo devia ter ficado o resto da vida preso, mas acabaram por levar a Marechal. Mas o que é facto é que acabámos, lembro-me bem disso também. Mas o que é facto é que, pronto, foi assim, e
Quem é que fala a seguir? O Contreiras ou o Pereira Pinto? Contreiras. Carlinhos, força. Chama-se back ou realmente porque tem alimentação muito fraca. Mandou o microfone, são mais antigos. Já agora para animarmos isto tudo, o Vasco começou logo a dizer no dia 26 ou 27 de Abril que quando chegou dos Açores, via sempre, quando chegou à Cova da Moura, tinha visto muitos azuis, muitos marinheiros. Mas agora passa-me o telefone e eu sinto-me obrigado de qualquer maneira. Azuis não eram só vocês. Tá Eram bem. vocês e a Força Aérea. Então, vocês eram colegas lá da academia. Bom, aquilo que eu tenho para dizer é muito pouco. Eu penso que aquilo que o professor que os camaradas antes disseram, acho que a questão do 28 de setembro está mais que calculizada, foi aquilo que foi. De qualquer maneira, eu quero acentuar aqui um aspecto que me parece muito importante, muito preciso, e que o Vasco já referiu agora de passagem, que foi a ida da Comissão Coordenadora do Programa, mais o então Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, a São Julião da Barra, à tarde do dia 29. E o que nós lá fomos dizer, não sei se estão recordados, obviamente que a questão da memória é sempre complicada, mas esta eu tenho bem presente, recordo-me de termos entrado e estarmos sentados na biblioteca de São Julião da Barra, com 100 que então, o jornal Costa Gomes, e a questão que, repito, o Primeiro-Ministro mais a Comissão Coordenadora do Programa, o que lá fomos dizer foi até o porta-voz, foi o General Vasconcelos, que tinha sido o chefe da Comissão Coordenadora anterior. O que lá foi dizer é assim: nós temos a consciência, o conhecimento que o General Spínola se vai demitir amanhã, de maneira que devemos, enfim, foi em síntese, a coisa foi muito curta. O que devíamos sugerir ou solicitar é que o Sr. General tome conta da Presidência da República. Eu penso que foi exatamente este é um aspecto que eu queria aqui, que é muito preciso, é muito claro, e mais uma vez, a Comissão Coordenadora do Programa tinham sido 7 elementos que foram ali juntando um pouco ad hoc. Como sabem, os historiadores já dizem perfeitamente, e nós militares também, a Comissão Coordenadora do Programa nunca teve qualquer, diríamos, legitimidade política, portanto, nunca foi órgão legítimo. Depois passámos por um erro, penso do General Spínola, erro tático, para a linha, nessa linha mesmo, Conselho de Estado, passámos a Conselho de Estado, mas éramos conselheiros, mas nunca fomos Comissão Coordenadora do Programa oficialmente, fomos entre parênteses ali um pouco Comissão Política, e depois até recebemos ordem, 2 ou 3 dias, para retirar logo a Comissão Política. Bom, isto, a primeira questão que eu quero aqui reafirmar é que a Comissão Coordenadora, aquele dia 29, neste segundo dia à tarde, já sei que dia de semana em que era, fomos com o Primeiro-Ministro ao falar com o General Costa Gomes que, efetivamente, no dia, portanto, dizer-lhe, já me estou a repetir, que ele deveria assumir, que ele deveria assumir a Presidência da República. E, de facto, na manhã seguinte, simplesmente constado no Conselho de Estado, o General Costa Gomes já estava, digamos, imbuído, a mulher Costa Gomes não estava, digamos, perfeitamente convicto, isto já é a minha opinião, as coisas percebem-se, estava perfeitamente convicto da missão que lhe tinha sido atribuída. E, portanto, digamos, começa a segunda fase do 25 de abril. De facto, há aqui esta primeira fase, vai até 28 de setembro, depois há uma segunda fase, mas isto agora é para os próximos almoços, sejam tão bons como este. De qualquer maneira, eu queria, pronto, isto é aquilo que eu queria dizer em termos de síntese, praticamente muita coisa aqui foi dita e grandes verdades. De qualquer maneira, em termos de reflexão e de interrogação, alinhei aqui 2 ou 3 pontos que eu vou mais ou menos ler. Isto um pouco a propósito da exposição, que ainda não fui ver, as armas, de facto é um desafio, as armas ou as urnas. Ora bem,
Aquilo que eu queria dizer é que, ou melhor, interrogar-me, que me interrompe, e acho que ainda hoje nos interrogamos, é se, e agora estamos nas comemorações do 50º aniversário, é que se o conceito de Estado, concretamente, eu fico com estas limitações dos conselheiros, o conceito de Estado que o Vasco há pouco falou, se o conceito de Estado tivesse, enfim, no momento daquela discussão que houve previamente, concordado com o Estado de sítio e atendendo aos Estados de sítio, ao Estado de sítio que houve meses depois, eu pergunto o que é que teria sucedido neste país. O Miguel já referiu algumas coisas, eu não sequer estou muito de acordo com aquela questão que ele pôs do poder popular, enfim, das movimentações populares, etc., porque efetivamente em setembro ainda era o movimento dos capitães. O Vasco também já referiu isto, e agora não há o problema da Marinha, e de facto a questão 25 de Abril em termos de força é o Exército, é os capitães do Exército, os jovens capitães do Exército. Recordemos que os capitães do Exército tinham nessa altura, a maioria deles tinham menos de 30 anos. Nós éramos os mais velhos e tínhamos 32, 33 anos. Em setembro tínhamos 31, 32 anos. Eu penso que o Pinto Soares teria provavelmente só por 31 anos. Bom, e éramos os mais velhos. Bom, mas agora não vamos discutir isso, se era o poder popular, se era o poder internacional. Eu penso que aí a questão do 25 de Abril, ou melhor, 28 de setembro, a questão, as Forças Armadas, e tinham de facto ainda uma força grande, e estavam comandadas, que era aquilo que em termos políticos não havia tanto, por uma coisa chamada, hoje aqui que não foi falado por mal, que era o COPCOM. O COPCOM tinha a força que derivava do dia da Operação Viragem Histórica da Pinça. Portanto, eu pergunto o que é que seria passado se houvesse a declaração do Estado de Sítio. Já foi aqui referido o nome de uma pessoa que eu fui a Bipão, não conhecia do anterior, nas discussões, digamos, académicas, mas que é importante. Este é o meu testemunho pessoal, enfim, não vamos falar de questões feministas, mas foi a posição da professora Isabel Magalhães Colasso, que era de facto a mente pensante e muito equilibrada naquele conselho, e que de facto nos dominava, digamos, em termos de arquitetura jurídica, era ouvida por todos e respeitada por todos. Eu penso nessa questão do poder jurídico. É muito importante lembrar a posição da professora Isabel Magalhães Colasso. Outra interrogação, reflexão, e que eu pergunto, já agora se me permitem, porque estava lá, era se o 28 de setembro tem tido, enfim, o destino que em determinada altura esteve para ter, ou que estava previsto, o que é que teria sucedido aos membros da Comissão Coordenadora do Programa. Não vale a pena agora chorarmos sobre o leite derramado, porque não se deu nada e continuar para a frente. Qual teria sido o destino do MFA? Com essas coisas todas que falámos, entrar centros, etc. Bom, toda a luta que vinha já a ser tratada. Que governo teríamos tido, Portugal, se governo depois se formou, ainda com o ministro Vasconcelos, o ministro Vasconcelos, que governo teríamos tido, qual Portugal teria tido a seguir no dia 1 de outubro. Outra coisa fundamental de importância, digamos, para as fronteiras, vários setores, qual teria sido, como teria evoluído a questão colonial com aqueles dois pesos pesados, que era principalmente Angola, Moçambique também não estava muito claro, a questão de, como falámos há pouco, ou como se falou há pouco, Cabo Verde, também não era clara. Não era tão clara como parece. Havia a lei de 774, isso era uma história que valia a pena quase mais uma vez no almoço, falámos sobre a lei 774, está um pouco amontante, precisamente o 28 de setembro, a lei, no meu entender, o 28 de setembro é muito consequência do 26 de julho de 74, dias são poucos, perdão? 27. Não, sim, 26, 27, não. Essa questão toda, onde há até uma história curiosa que se passa comigo
com o Canticastro, com o Luís Pereira, com o Luís Doureiro Pereira, mandou escrever e subscreveu. Agora não vamos contar essa história, mas que é deliciosa. Mas outra pergunta que eu ponho aqui é que eleições para a Constituição da Assembleia Constituinte, que foram passados poucos meses, que eleições teríamos tido, se é que as teríamos tido. De qualquer maneira, para terminar, e puxando um pouco aquilo, mas acho que podemos chamar os touros os bois pelos nomes, que eu costumo dizer. Eu penso que aqui, mais uma vez, mas ainda, foram os capitães do MSA, eu digo capitães, ou efetivamente os capitães, fundamentalmente os capitães do Exército, que era onde estava a força neste país, não havia força mais lá comigo, que se não fosse, digamos, esta força que os capitães demonstraram no 28 de setembro, e a unidade que mostraram no 28 de setembro, com a agenda ou sem agenda aqui, com a agenda concretamente aqui do Vasco, eu penso que vale a pena refletir o que é que teria subido neste país. E termino aqui. Muito obrigado. Bem, em relação ao que o Contreiras disse, permitam-me que lhe junto aqui 2 ou 3 pormenores. A ameaça do Spínola de se demitir e o nosso contacto com o Costa Gomes não foi inédito, porque já tinha acontecido porque o Spínola, ao longo do processo, até ao 28 de setembro, ameaçou-me 5 vezes de demitir-se. Tantas vezes ameaçou declarar o estado de sítio como ameaçou demitir-se. E quando estava no saco, aqui o nosso moderador referiu há pouco também o saco, eu lembro-me de um episódio precisamente nessa altura. Isto estava muito perturbado, o Spínola disse que se ia demitir e nós, Comissão Coordenadora, reunimos, chamámos o Bruno na cova da Moura, chamámos o Bruno e eu, como era o porta-voz, disse ao Bruno: podes informar o teu presidente que nós aceitamos a demissão dele. Portanto, mas antes disso, fomos falar ao Costa Gomes e convencemos que se o Spínola se demitisse, ele dava o passo em frente. E com isso, dissemos ao Bruno: Bruno, podes dizer ao teu presidente que a demissão dele está aceita, pode vir para baixo, porque nós já vamos tratar do substituto dele. E o Bruno aflito disse: espera aí. Saiu, passado 10 minutos, apareceu: não façam nada, o nosso jornal vem já para baixo e não se demite. Portanto, isto era uma luta permanente. A Lei 774, eu lembro-me, estamos aqui os 3, que fomos, depois do discurso do Spínola, lembro-nos perfeitamente, o Pereira Pinto e tu fomos os 3 à presidência a fazer aquilo que eu chamei de exploração do sucesso, e fomos à presidência e o Spínola recebeu-nos, e eu nunca me lembro, nem nunca tinha visto, nem voltei a ver o Spínola tão alquebrado. Ele tinha acabado de fazer a intervenção em que reconhecia o direito dos povos à autodeterminação e independência, e quando nos apareceu à frente, vocês lembram-se, a sensação que eu tive é que estava a ver à minha frente um tipo que tinha acabado de levar uma tareia num ring de boxe, mas uma tareia enorme que vinha ao quebrado, não sei o quê. Então digam lá o que é que querem, E eu, como porta-voz, disse ao meu jornal: nós viemos aqui para lhe dizer que o felicitar pela intervenção que acabou de fazer e para lhe dizer que, enquanto estiver nessa linha, terá o apoio do MFA para continuar Presidente da República. Eu sabia que era isso que vocês queriam, eu sabia. Mas de repente vocês lembram-se que ele puxou do lado de força não sei de onde e disse: mas agora Angola é comigo. Lembram-se disso? E eu disse: ó meu jornal, calma aí, Angola é consigo o quê? O senhor não ouviu o que eu acabei de dizer?
Você terá o nosso apoio enquanto continuar na linha de defesa do programa do MFA. Angola é igual aos outros, Angola é consigo. Está bem, depois a gente fala. E nós saímos lá a comentar, os três. Bem, vamos ter aqui problemas, mas aí passo agora a palavra aqui ao Zé Gabriel. Força, Pereira Pinto. Boa tarde. Em relação às perguntas do Contreiras, do que é que teria sido, eram as perguntas todas que nós fazíamos naquela altura. O momento do inimigo da direita, pelo menos para mim, era claríssimo desde o 25 de Abril. Portanto, todas aquelas perguntas nos passavam para a cabeça quando aquilo aconteceu. Já agora, quando fomos, isso tu lembraste, quando lá fomos, eu só me lembro que o Ramos, que é bastante campeão, quando nós íamos entrar à porta, agarrou na pistola e disse: vocês vêm fazer mal ao nosso general, dou-vos já um tiro. Vocês me lembram do campeão. Portanto, o ambiente era um ambiente amigável, como podem ver. Sobre isto, eu gostaria também de dizer que eu não tenho boa memória, mas lembro-me dos ambientes, das emoções e das pessoas. Portanto, em relação ao ambiente que nós tivemos ali naquelas sessões, era absolutamente tenebroso. Portanto, estávamos sentados à mesa, com os partidaristas armados atrás de nós, tudo com ar muito façanhudo, soturno e como diz, a ordem acima de tudo e atenção que o nosso general é comandante. Lembro-me de facto disto da Magalhães Colasso, que entrou muito afumada porque tinha sido mandada parar nas barragens e vinha vermelha, furiosa, e nós dissemos: bem, estamos a deixar, se calhar vai votar a favor do estado de sítio. E ela sentou, né, e quando o Spínola fala no estado de sítio, ela disse: bem, a situação é grave, isto é aquilo, mas não é de maneira nenhuma caso para estado de sítio, não é ao lado que era o prefeito de Amaral. Ficou logo que disse, logo o que é que disse. Bem, mas tirando este fé de ver, tem duas outras coisas que são curiosas. Foi na altura em que são destituídos o Álvaro Melo e o Diogo Neto. Ora bem, quem foi transmitir a destituição fui eu, porque a Comissão Coordenadora e Inspectora da Força Aérea, portanto era eu que dizia, até porque os conhecia. Bem, e fui eu que lhes fui transmitir. Isto foi por fases. A primeira foi ao Álvaro Melo. E cheguei a ele e disse: meu general, como sabe, foi o movimento que o cá pôs e o movimento retirou-lhe a confiança. Portanto, tenho que tirar daí as suas conclusões. Não tenho a dúvida, com certeza. E depois, quando ele reentra na sala, o Spínola disse: sente-se. Ele disse: não me sento. Sente-se. Isso é costume. Não me sento. É porque o Álvaro Melo foi. Não me sento. Então, senta aqui, porque eu já não estou aqui. O movimento dos Forças Armadas retirou-me a confiança. Portanto, eu deixei de estar aqui. E assim, na segunda fase, foi mesmo Neto. Fui falar com ele e disse: mas general, passa-se consigo o mesmo que se passou com o general Álvaro Melo, o movimento retirou-lhe a confiança. Portanto, não há razão para continuar. Eu disse: esteja descansado. Olha, eu não me vou meter em mais nada de político. E se meter em alguma coisa, pode ter a certeza, fale comigo, não fui eu. Eu saio e acabou, para sempre. E acabou. No caso do Álvaro Melo não acabou. Manteve-se nas suas coisas. Isto era só para dizer que com isto, a Comissão Coordenadora tomou, de facto, ou afirmou-se, de facto, o poder que tinha. Porque destituiu 2 membros da Junta, só a Comissão 3. Não, mas estes 2, que foi só a Comissão Coordenadora é que eu podia fazer, não era eu. Pronto, e com isto, só tenho de dizer que gostei muito das intervenções anteriores, acho que já disseram tudo quanto a mim o que tinham a dizer. O moderador, para mim, foi claríssimo depois. Os meus camaradas completaram e, de facto, mostra que 28 de setembro foi um marco que mereceu esta evocação e que será seguido por outras. Gostei muito. Obrigado. Bem, eu sou considerado como tendo boa memória e, de facto, continuo com boa memória e permito-me referir aqui uns pequenos pormenores ao que o Pereira Pinto referiu.
Depois da informação que ele transmitiu aos dois membros da Junta da Força Aérea, nós fomos para uma reunião da Junta com a Comissão Coordenadora. E o Pinto Soares, que já não estava aqui a certa altura, porque além desse também demitimos o Jaime Silveira Marques. O Pinto Soares, a certa altura, disse-me assim: epá, ó Vasco, o Jaime está lá fora, chora que nem uma criança. Tinha sido informado de que ia ser demitido. E eu digo, bem, há 15 dias eu fui ao gabinete dele e aconselhei-o a sair pelo seu próprio pé. Como a situação está a evoluir, certamente, se você não sair um dia destes, leva o pontapé no rabo e vai pela escada abaixo. Eu não quis fazer, agora que chove. E lembro-me que, e aí foi o Charais, lembro-me que nós estamos conjuntos, o Spínola começa a mandar vir, e eu digo ao Charais, avance, e o Charais levanta-se, estou a vê-lo, com o papel na mão, chega junto do Spínola, põe o papel à frente e diz: a posição do MFA é esta: a partir deste momento deixam de pertencer à Junta de Salvação Nacional os generais Jaime Silveira Marques, Diogo Neto e Galvão de Melo. E depois tínhamos o segundo ponto, que era: e vamos trabalhar para a institucionalização do MFA. O Spínola, não sei o que, vamos lá ver. E lembro-me com o Galvão de Melo, que se levanta e que diz: se me permitem, eu retiro-me. E o Spínola, não retira nada, continuo. Não, eu retiro-me na sequência do que ele tinha dito. Eu fui colocado aqui na Junta pelo MFA, o MFA acabou de me retirar o mandato e eu deixei de pertencer à Junta, retiro. Não retira! Tá. Bem, e o Galvão de Melo olhava para nós, eu, como porta-voz, a certa altura, olho para ele e digo: olhei para vocês e digo: ó, meu jornal, se quiser continuar na reunião, pode continuar, na certeza de que não pode participar mais, mas pode assistir. O Galvão de Melo diz: então, se me permitem, eu mantenho. E manteve-se na reunião. E o Diogo Neto, a seguir, levanta-se, escreveu um papel e vai ao Costa Gomes: ó, meu jornal, apresento-lhe a minha demissão de chefe de Estado-Maior da Força Aérea. E eu perguntei: mas está-se a demitir de quê? Está-se a demitir daquilo que acabou de ser demitido? Você já não é chefe de Estado-Maior da Força Aérea? Está-se a demitir de quê? E o Costa Gomes dizia: deixe ficar, depois falamos, deixe ficar. E o Diogo Neto olha para nós, eu olho para vocês e digo ao meu jornal: se quiser continuar, pode continuar nas condições do jornal Galvão de Melo. Assiste, não intervém porque já não tem direito para intervir. E ele ficou. E portanto, realço aqui de facto a atitude do Galvão de Melo, que teve a atitude política que teve, mas que foi sempre um homem vertical e com princípios louváveis. Portanto, nestes aspectos. Portanto, o resto, pronto, eu acho que nos podemos é pôr à disposição, veja lá, de intervenções, que é fazer perguntas. Podemos abrir o debate. Sim, é melhor passar o micro. Está ali o Ferreira passa o micro. Boa tarde a todos. Uma pequena nota, no seguimento do que o Coronel Vasco Lourenço disse, de ter ficado admirado da comunicação social e não estar presente. Pois, no 28 de setembro, passou-se uma coisa gravíssima, que foi abafada por quase toda a comunicação social. Não é estranho que a comunicação social hoje tenha essa postura, porque na altura também já a teve. E fomos ameaçados, os 4 que estávamos no emissor, que se mantivéssemos o relatório que tínhamos feito para a EPAM, íamos ser despedidos. Afinal, quem acabou por ser despedido foi o Coronel. É tudo. Obrigado. Boa tarde. Depois das intervenções que houve, aliás, ainda não sei por menor,
Eu, na altura, estava na área de operações de Copcom e o Copcom estava informado de tudo o que estava a passar, sobretudo através do Vasco Lourenço. Tinha uma ligação grande entre o Vasco Lourenço e o hotel, e o hotel, nos seus briefings, foi-nos mantendo a par do que estava a ocorrer. Dessas informações, houve uma que fez com que o hotel me nomeasse para fazer uma operação no edifício Castilho para tentar apanhar um grupo que se reunia a negociar armas. A família de um cavaleiro que estava bastante envolvida, e então eu fui nomeado. E por curiosidade, no dia em que fui receber ao Estado-Maior do Exército o diploma de Estado-Maior, curso de Estado-Maior, portanto, nada tinha a ver com a operação militar, pôs à minha ordem um destacamento de fuzileiros que é constituído por 2 pelotões, e fomos no edifício de Castilho, numa operação bastante pouco planeada, tentar saber ver o que é que se passava nessas reuniões. Isso aconteceu, lembro-me de ir à civil, vestido um bocado a Betinho, com uma arma, uma pistola escondida num cascola. Não sabíamos onde é que seria a reunião, que era no edifício, mas não sabíamos pouco, e ir à recepção perguntar à recepcionista onde é que eram os quartos tal e tal. E ela deu-me primeiro, vou-se dar a informação, depois disse: olha, que isto é uma coisa armada, eu tenho aqui uma pistola. Então ela deu a informação, foi transmitida ao comandante direto dos fuzileiros, e fizemos uma operação que, de facto, não mudou em nada, não teve êxito nenhum, não apanhámos nada. Mas o Copcom funcionou aí, não funcionou muito bem nessa altura, mas manteve-se sempre a par e acompanhou toda a situação. Lembro-me de ter acompanhado o Presidente da República no helicóptero em que andou a ver as bagagens. De facto, servimos para estimular o movimento do povo, que lá está, pacífico, a coisa de forma mais ordeira. Não me lembro do Franco Xarais estar, mas possivelmente foi no mesmo ou no outro lado. Agora, a face posterior é que depois, o 28 de setembro, não houve as tomadas de posição, houve o que foi importante, no fim de contas, que foi manifestado pelos palestrantes, mas também houve uma ação grande da parte do Copcom, que envolveu prisões, envolveu ações diretas, e saliento, me impressionou muito na altura, que foi a capacidade de comando do Hotel Saraiva de Carvalho, porque, sinceramente, gostei imenso de trabalhar com ele, e que foi aos pontos certos e atuou, pelo menos de uma forma que acho que foi extremamente correta, a seguir. Houve, no nível do Copcom, alguns oficiais da Marinha que manifestaram pouca confiança no chefe de Estado-Maior, no Batista, Arthur Batista, que foi sempre mas houve uma ação, sugerindo inclusive a sua substituição, o que foi imediatamente automaticamente cortada essa hipótese. Era só isto, sobretudo, que eu queria dizer, a parte subsequente, portanto, não há alto nível dos anteriores protestores. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Se eu bem percebi as intervenções, há 2 entradas aqui, ou dois sobrevoares do espaço aéreo português, nesta altura, uma com o Sr. Coronel Franco Xarais, que é para ver se havia algum problema na Cova da Piedade, não me enganei, e a outra é para, se não me engano, e a outra é para ver as barricadas. Eu, sobre esta das barricadas no 28 de setembro, que penso que foi o que referiu, não é? É uma diferente da outra, eu gostaria de saber mais. Quer dizer, referiram
os palestrantes que a professora Isabel Magalhães Colasso entrou alterada, também referiu a ligação com a CGTP no sentido do país ser passado. Eu gostava de saber aonde é que houve barricadas, quem é que lá estava, que relação tinha o MFE com quem lá estava. Vamos lá ver. A informação que nós temos é que isso foi movimentado por partidos políticos, por forças políticas, e houve muito exagero depois na comunicação social, de parte a parte. Também houve a notícia de que tinham apanhado N caçadeiras, N armas a quem vinha, e acho que isso surgiu na caçadeira de um caçador que tinha a caçadeira no porta-bagagens e que, parado numa barricada, pronto, não houve, na minha opinião, de facto, foi proibido, na altura, acho que terá sido, não sei se foi o Copcon, se foi quem é que assumiu a responsabilidade de proibir a manifestação. Houve movimentações na altura, por exemplo, o Galvão de Melo, lembro-me que fez um comunicado, ele era o responsável na junta pela extinção da PIDE, pela ligação à PIDE, fez um comunicado, mandou ler na rádio na altura, a indicação era que fosse lida em todos os noticiários. Quando da emissora nacional me informaram que o comunicado já tinha sido lido, eu decidi que não era mais lido, e depois tive uma pega, ou ele teve comigo, do Galvão de Melo, a dizer-me: eu sou membro da Junta, dei ordem para ler, e eu sou membro da Comissão Coordenadora e dei ordem para não ler mais, porque já foi lido uma vez e acabou. E houve, de facto, guerras nessa altura. Houve manifestações populares que impediram as barricadas, foi muito desorganizado, é a tal organização desorganizada, mas o que é facto é que a manifestação não se realizou. Agora, dados sobre isso, nós não temos, nem éramos nós, da nossa parte, da Comissão Coordenadora, dizíamos às forças políticas: venham para a rua, impeçam as barricadas, mas não fomos nós de maneira nenhuma a controlar, nem o Copcom tinha condições para isso, até porque nós vivemos uma situação complicada no dia 27, o Spínola chamou à Presidência da República o Governo, chamou o hotel e a Junta, e a situação esteve complicada, porque aquilo foi complicado. O Rodrigo demitiu-se do governo, era ministro, demitiu-se, o Vasconcelos estava desesperado porque tinha uma maneira, ele era muito sensível a determinadas coisas, e o Jaime Silvério Marques já o tinha insultado na reunião da manutenção militar, voltou a insultá-lo, e o Vasconcelos só dizia: mas eu sou amigo dele e ele está-me a insultar, de maneira que estava também de braços caídos. O hotel não conseguia sair de Belém, estava claramente preso, entre aspas, em Belém, e portanto o Copcom estava, digamos assim, inoperacional, e a certa altura nós que estamos reunidos, a Comissão Coordenadora está reunida em São Bento, na sala onde reunia o Conselho de Ministros, estamos a discutir, e chegam o Melo Antunes e o Vítor Alves, que eram ministros, tinham estado em Belém, e disseram: pronto, estamos perdidos. O Spínola tem o domínio da situação e nós estamos perdidos. Já está tudo perdido, e dá essa informação. Eu digo: está todos perdidos. Então, o trabalho que eu tive ontem a pôr o 25 de Abril sobre rodas, o Charais preparou a paralisação do país e estamos perdidos. Eu já vos digo alguma coisa, e arranquei para o Copcom. E chega ao Copcom, e de facto o Artur Batista estava um bocado desesperado, não conseguiam contacto com o hotel, e estamos perdidos. Pronto, eles dominam a situação, e eu digo ao Artur Batista, que era o chefe de Estado-Maior do Copcom:
epá, traga-me aí um papel e a lista das unidades. E começámos a correr uma unidade, uma por uma, todas as unidades. Esta, ponha do nosso lado. Falei com um fulano tal, está sobre rodas. Esta, falei, e quando chegámos ao fim das unidades, do nosso lado, do lado dos Espínolas estavam duas, e do nosso lado estavam as outras todas. E diz-me o Artur Batista, mas afinal nós temos supremacia, com certeza. Então, estive a ter o trabalho todo ontem a pôr o 25 de Abril sobre rodas para quê? Contacto com o hotel. Ele faz o contacto com o hotel e eu tenho uma conversa com o hotel em que lhe digo, responde-me sim ou não. Estás acompanhado? Sim. Pode sair daí, se quiseres? Não. Então põe o microfone de maneira, o telefone de maneira a que quem se está a acompanhar podes ouvir o que eu te digo. E digo, dou-te meia hora para te apresentares aqui no Copcon. Ou chegas aqui dentro de meia hora eu vou ir tirar-te. Mas se vou ir, vou tirar-te à força. E vai haver berbicacho. Quem está aí ao teu lado ouviu? Ouviu. Então tens meia hora. Epá, aguenta aí. Eu aguentei, o tempo começou a contar. E ele foi foram falar com o Spínola, ainda me disseram que o Spínola, que em certa medida também pôs a hipótese de ir ao Copcon, para o Copcon, acompanhar o hotel, lá o dissuadiram a não ir, e o hotel a certa altura diz, pronto, não faças nada que eu vou já a caminho. Eu digo, já passaram 5 minutos, já só tens 25 minutos para chegar aqui. E passado um tempo, chega-me ao hotel, acompanhado com 3 ou 4 majores, que era o Firmino Miguel, o Pedro Cardoso, aquele homem que esteve à frente da 5ª Divisão, não me lembro como é que ele chamava, não era o Varela Gomes, o outro. O Roban de Andrade e mais um. E eu digo ao hotel, mas que é isto? Mas tu vens vigiado? E o hotel entrou, ganhamos o quê? Vamos ali para dentro para explorar o sucesso. E os outros iam querer entrar e eu digo, vocês não entram. Mas ao Vasco Lourenço nós temos boas relações, somos amigos, está bem, mas vocês arriscaram e perderam. Agora vamos para as consequências. E foi falar com o hotel, temos a situação dominada e a partir daí dominámos de facto. Portanto, o NFA, como o Contreiras salientou, é efetivamente o NFA, com o apoio da população nas ruas que boicotou as barricadas, isso é um facto, mas é o NFA que resolve o problema, porque o problema nessa altura era de confronto ainda de quem tinha mais peso militar. Boicotou as barricadas ou a manifestação? O quê? Desculpe. Boicotou as barricadas ou não, boicotou a manifestação, a vinda com as barricadas, evitaram a vinda do pessoal, que depois já não veio. Ao saber que havia barricadas, já não vieram. Desculpa. A propósito das barricadas, lendo quer a imprensa, quer depois o tal relatório do 28 de setembro, dá a ideia que fica que são os partidos da esquerda, nomeadamente o PCP e alguns partidos da esquerda, o MDP, que dão indicações aos seus militantes e apoiantes para irem fazendo barricadas à volta de Lisboa. Tendencialmente a maioria silenciosa viria do norte, do centro, portanto das entradas de Lisboa pelo norte são feitas barricadas. Numa das reuniões de 27 surge essa notícia de que as barricadas estão a ser montadas por populares nesta fase, e a dada altura a ideia que dá também é que o Copcon vai a dado momento junta-se às barricadas e tende depois a substituir os populares por militares nessas mesmas barricadas, mas entretanto passa-se o dia 28 e ali também a maioria silenciosa não desce para Lisboa e portanto as barricadas desmontam-se. Mas tem uma importância de facto, porque desmobilizam, ao saber se há barricadas, eventualmente desmobilizou-se. Mas esta questão também é importante, percebendo o que vem antes, ou seja, à medida que se percebe vai haver uma manifestação da maioria silenciosa ou que se prepara qualquer coisa, o PCP, a esquerda, os partidos de esquerda, mobilizam-se muito na denúncia da manifestação. Portanto, há uma campanha de desmobilizar
resulta, de facto. Portanto, para além de todo o trabalho do MFA e da Comissão Coordenadora na desarticulação da manifestação, há esta dinâmica dos movimentos sociais, dos partidos, do campo civil, também importante na rua para desmobilizar tudo isto. E depois, para além da Comissão Coordenadora, também é importante, de facto, frisar o papel do COPCOM, que vai ter este lado operacional das barricadas, de assumir as barricadas em vez dos civis, e depois de fazer as várias prisões, de algumas pessoas que foram ali faladas, ao longo da noite de 27 e de 28. Então, de alguma maneira, o 28 de setembro é muito importante também por isto, porque prenuncia o que virá a seguir, ou seja, prenuncia, por um lado, a preponderância que a Comissão do Coordenador e o MFA vão assumir, daquela ideia que o MFA fazia ao golpe e limitar-se ali a gerir a transição de poderes para os civis, não acontece. Portanto, o MFA assume um papel político e depois, obviamente, outra pedra de toque no período revolucionário, que é a dinâmica dos movimentos populares, que é determinante nas barricadas, em alguns aspectos da desarticulação da manifestação, que se torna depois predominante e fundamental no decorrer do processo revolucionário. O 28 de setembro tem esta, não era ainda a Aliança Povo-MFA, mas estas duas dinâmicas, do MFA enquanto centro de poder e o movimento social como um elemento a ter em conta na disputa político-militar. Desculpe, só dar aqui um esclarecimento. É muito rápido. Esta questão que está aqui, que o movimento se subordinou, ou, digamos, foi tomando, e de facto isto é um facto, foi tomando cada vez mais força, não foi porque isso estivesse, digamos, no programa e na ideia do movimento. Eu vou dizer isto, não é para quem quiser refletir sobre isto, mas esta é a minha experiência, se quiserem, e a minha convicção. O problema foi que, reparem que a Comissão Coordenadora do Programa nunca foi órgão instituído. E esteve no Conselho de Estado, foi porque, esta é a minha interpretação, o general Espina se enganou e pôs lá aquele cheque no fardo. Se tivesse posto 7 representantes das Forças Armadas, generais ou aquilo que fosse, ou almirantes, nós naquela altura teríamos comido aqui. Enfim, isto dá para alguma discussão, mas era assim. Agora, a Comissão Coordenadora do Programa, concretamente, começa a tomar força porque aquilo que nós pusemos, e não foi fácil pôr já no documento de Cascais, que o poder era entregue, digamos, à via civil, no governo civil, etc., etc., o que é facto por razões que não, eu penso que não há tanta culpabilidade da questão civil e não sou adepto da questão do golpe de Palma Carlos. O problema é que o poder civil não teve capacidade, de facto, para assumir aquele poder que os militares, no dia 25 de abril, não tinham entregar. Eu digo, isto é a minha tese, não é para discutir agora, se não se importa. Só ainda em relação às barricadas, só lembrar um outro pormenor. Acho que foi o Miguel Judas que referiu que Isabel Magalhães Coates chegou à reunião muito furiosa porque tinha sido parada nas barricadas. Quando aquela erupção, como eu disse, na reunião do Firmino Miguel, do Pedro Cardoso e de mais um outro elemento qualquer, o Firmino Miguel, que era Ministro da Defesa, também ia extraordinariamente furioso porque tinha sido barrado em 2 barricadas e tinham-lhe obrigado a mostrar o porta-bagagens. E eu lembro-me que disse, eu acabei de passar, quando vinha para aqui, passei em 2 ou 3 barricadas, assim que viam quem eu era, siga, a mim ninguém me obrigou a abrir o porta-bagagens. É sinal de você, mesmo o Ministro da Defesa, está muito mal visto pela população. É só um pequeno testemunho para responder à questão das barricadas. Eu posso dizer que sou um dos barricadistas. Efetivamente, estive na ponte 25 de Abril e em que condição? Era eu, na altura, jovem aspirante na Escola Naval, e houve a mobilização de uma companhia de aspirantes que efetivamente foi para as barricadas, quando na ponte 25 de Abril, na parte sul, portanto antes da passagem das portagens, na altura em que ainda havia portagens, não havia de outro, efetivamente houve barricadas.
popular. O que é que foi feito na altura? O que foi feito na altura foi a mobilização de quem estava com o MFA nas unidades militares, pelo menos na margem sul, no caso concreto da Escola Naval, que foram enquadrar as barricadas. Portanto, o que se passou foi, apesar dessa mobilização popular, dessa presença popular, com aberturas de malas de carros, o que é certo é que depois houve, de facto, uma presença de militares, mesmo alguns alunos da Escola Naval, que efetivamente passaram a coordenar as barricadas e a decidir quais eram os carros que paravam, eram revistados ou não. Para isto, há uma história muito curiosa e quase picaresca, que era o dia em que um dos meus camaradas de curso ia casar. E, portanto, grande parte do curso ia dirigir-se com as suas fardas nos carros e com as suas espadas. E o curioso foi a capacidade de persuasão que foi necessário para dizer: não se preocupem, que isto não são armas que vão para nenhuma maioria silenciosa. Isto são apenas as espadas que han de facto deixar passar os noivos por baixo delas depois do ato do casamento. Era este segundo. Bom, eu agora inscrevo-me também, já aproveito de ter o microfone aqui ao pé. É que, de facto, esta ida dos militares às barricadas veio também a partir do COPCOM. Houvesse instrução e, de facto, nós na Marinha atuámos assim. Não foram só estes da Escola Naval estavam mais organizados, mas, de facto, foram vários militares, como do COPCOM também foram. Foram vários depois para as barricadas e os populares não tiveram problema nenhum, antes, pelo contrário. Quer dizer, para eles foi ótimo ter também militares aí. Portanto, houve essa ligação, mas o que eu gostava aqui de dizer é que o importante disto tudo é realmente o encadeamento das circunstâncias, os vários elos que se foram ligando e que foram criando. Salientar o elo A, o elo B, o elo C, tem o seu significado, mas o importante é o conjunto todo. E nestas circunstâncias isto aconteceu assim. Realmente, se as circunstâncias fossem outras, ou se um elo daqueles que são diferentes uns dos outros tivesse falhado, aí isto teria sido outra coisa. Mas como a história não são os SIS, são o que aconteceu, pronto, foi assim. Os SIS das perguntas do Contreiras não têm a resposta. É evidente que não têm a resposta. Não é história. Portanto, isto de facto foi assim. Mas podia ter sido de outra maneira. Claro que podia. Este jogo são determinados conjuntos e é esse conjunto é que foi extraordinário. Quer no 25 de Abril, quer no processo até ao 28 de setembro, quer a seguir. Realmente estas circunstâncias todas proporcionaram estes acontecimentos. E realmente se o Spínola não fosse politicamente inapto, isto poderia ter sido outra coisa, era outro sim. Era sim, senhor. Ele tinha a iniciativa, ele tinha do lado dele as forças, tinha. O MFA inicialmente não estava previsto organizar-se e instituir-se. Quem levou o MFA a organizar-se e a instituir-se foi de facto o Spínola e a direita, pela sua incapacidade de atuação e pelo seu desejo, pela sua ganância de poder. Se realmente não tivesse sido essa ganância de poder, esse desejo de poder, e sobretudo não respeitarem o acordo que tinham connosco, que era cumprir o programa, porque se ele não tem querido rasgar o programa desde a primeira hora, tinha sido outra coisa, claro, tinha sido outra coisa. Mas felizmente foi assim, temos a democracia que temos e cá estamos ainda para celebrar isso, mas é importante que não permitamos que desviem de facto o que aconteceu e que desviem isto como um objetivo completamente anti-Abril e completamente diferente daquilo que foi todo este processo e que foi todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, porque muitos de nós pagámos, digamos, as consequências deste processo e ainda pagamos, não é? E, portanto, é importante que neste momento estejamos vigilantes e saibamos reconstituir as forças para não permitir desvios ou mais desvios que alguns estão a pensar fazer. Era só isto.
tarde. Eu penso que estamos a chegar ao fim. Eu queria apenas dizer que esta reunião convívio, mas fundamentalmente a evocação dos 50 anos de 28 de setembro e da sua importância em todo o processo que levou depois de 25 de Abril até à institucionalização da democracia em Portugal, é, depois deste debate, manifestamente importante e tem a força necessária para ter sido evocado pelas entidades responsáveis e públicas de outra maneira. Nós ainda tentámos mobilizar e reunir vontades para um outro tipo de evocação. E lembro-me que, inclusivamente, nos passou pela ideia de fazer, seria interessante, do nosso ponto de vista, para contrapor à maioria silenciosa, fazer uma evocação com uma maioria ruidosa, juntando a juventude deste país numa grande manifestação aqui em Lisboa. Mas, infelizmente, as forças e hoje os poderes que estão dirigindo o nosso país não mostraram o mínimo de interesse nem o mínimo de empenhamento nessa evocação. E aqui temos o exemplo de nenhum único órgão de comunicação social que está presente. E com isto dou terminada a minha intervenção. Muito obrigado. Não há mais intervenções? Por favor. Eu hesitei um pouco em fazer a intervenção, mas alguns argumentos que foram aqui trazidos à revolta levaram-me a contar um facto que, em suma, é um facto caricato, mas que tem por detrás uma questão, uma afirmação muito séria, que é a capacidade que nós tivemos, MFA, de manter, quase de forma informal, uma organização que teria capacidade para atuar na altura do Eu recordo que no 28 de setembro eu estava a fazer uma missão de serviço de comissão ad hoc, mas fui convocado para uma intervenção muito particular e que se calhar ainda vale a pena falar, embora o tempo tenha passado. Foi constituído um pequeno grupo de comandos e recebemos a ordem do COPCOM para fazer uma detenção muito particular. É o Sr. General Caúza da Riaga. Eu fiz parte desse grupo, não comandei o grupo, como é evidente, mas fazia parte, fui muito atuante. Recordo perfeitamente de não sei às quantas da madrugada, numa noite fria de inverno, ter batido à porta do Sr. General Caúza da Riaga, que tem uma casa que praticamente era uma casa forte, e depois de alguma conversa um pouco pastosa, e acabámos por entrar. Afrontámos o Sr. General e a esposa, não sei qual deles era mais interveniente. Eu penso que a intervenção mais assertiva era da parte da esposa e não da parte do Sr. General, que estava um bocado preocupado com aquele aparato. Éramos vários militares, todos eles armados. E quando dei ordem de prisão ao Sr. General, ele hesitou um pouco, achou que eu estava a usurpar as minhas funções. Eu recordo perfeitamente que o Sr. General estava vestido de roupão. Eu recordo perfeitamente que lhe pus a mão no braço e disse: Sr. General, se não vem, obriga-me a levá-lo mesmo assim. O general pensou que aquele traje não era o mais adequado para ser detido, então acompanhei o Sr. General até uma sala própria, era uma casa magnífica, até uma sala própria de vestir, e penso que nos jornais da MFA eu tenho uma história muito caricata a dizer que, em direto e a cor, assisti à mudança de traje de um general que acabou por ser encarcerado. Mas a questão não é essa. A questão é que, de facto, este homem era uma das cabeças da conspiração que estava permanentemente a tentar fazer com que o 25 de Abril não tivesse o êxito que todos nós lhe imprimimos. É uma história caricata, mas de facto é a minha história da minha intervenção particular no 25. Atenção, o MFA estava presente, estava organizado e tinha que apoiar a intervenção. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
mais intervenções, então iremos. Ainda há. Antes do 28 de setembro e durante os meses de julho, agosto e outubro, o general Spina, vou dizer Machado, andou a fazer uma ronda pelas unidades militares, principalmente especiais. Andou por isso. Pelos vistos, até foi até extremou, bom Alentejo. O que é que isso resultou? Andou a tentar contar armas e ver o que é que isso trazia para ele. O que é que a Comissão Coordenadora, como é que viu essa passagem do general Spina, especialmente pelas unidades com muita força de fogo? Em determinada altura, isso fez parte da ação dele, e eu devo dizer que eu acompanhei-o em todas essas idas, ao Porto, a Coimbra, a Tancos, a Évora, a Estremoz, e o pessoal costumava-me dizer: epá, andas a controlá-lo, e eu ando. E foi de facto com ele a todas essas unidades em que ele tentava, por um lado, ele tentava o apoio dos comandos, etc., e por outro lado, eu falava com os capitães e não sei quantos, e ia mantendo o movimento, como eu digo, sobre rodas. E por isso é que, ao longo do tempo, o Pinheiro Azevedo, por exemplo, sempre me disse, quando começava as discussões: eu consigo no momento, porque você tem os capitães. E de facto, não tenho dúvida em assumir que o MFA, nomeadamente o movimento dos capitães, no que diz respeito ao Exército, porque a Força Aérea e a Armada funcionavam de modo próprio, digamos assim, no que diz respeito ao Exército, foi a ligação que nós tivemos na Comissão Coordenadora, especificamente através de mim, aos capitães que estavam nas unidades, que nos permitiu aguentar a situação como aguentámos. Portanto, nós nunca desfizemos o movimento dos capitães nas unidades, e tivemos sempre uma ligação muito forte entre nós todos. O Charais costumava dizer, e escreveu, a seguir ao... Nós temos e eu já o escrevi também num livro que o Almada Contreiras coordenou, nós tivemos um problema. O MFA não preparou o dia seguinte. Não preparou. O hotel no dia 29 dizia-me: eu vou regressar a professor da Academia Militar, porque já fiz o que tinha a fazer. E, bem, portanto, nós não preparámos o dia seguinte. E o Charais, que era um homem do Estado-Maior, tenente-coronel, portanto um pouco mais velho, mais conhecedor, e portanto sabendo mais das manhas também de todos, a seguir, no dia 26, desfaço o posto de comando da Pontinha e o pessoal foi para casa. E o Charais o que é que fez? Sabedor montou, transferiu o posto de comando da Pontinha para a Cova da Moura, onde era o Estado-Maior-General das Forças Armadas. E é ele o responsável pela montagem do posto de comando na Cova da Moura, por onde a Força Aérea e a Marinha enviaram elementos e constituiu-se o posto de comando do MFA dos 3 ramos das Forças Armadas. Por isso é que no dia 29, eu que tinha sido o responsável pela conspiração e pela ligação dentro do Exército, eu digo aquilo que o Almada Contreiras há pouco referiu. Eu, quando chego ao posto de comando à Cova da Moura, no dia 29, aí perto do meio-dia, eu digo: mas essa guerra não é minha. Eu só vejo azuis e os verdes são muito poucos. Porque era a farda da Marinha e da Força Aérea e a farda do Exército que era verde. Porque eu, ligação com a Marinha e com a Força Aérea, tinha muito pouca. Bem, e depois começo a constatar que mesmo dos verdes, alguns eu não conhecia e que já estavam a virar a situação.
E o Xarais escreveu e diz: eu, nos primeiros dias, 26, 27 e 28, via os generais e a malta, os coronéis, não sei o quê, esfregarem as mãos, isto agora é nosso. Nós é que ficamos com o poder. E a malta do movimento, andar ali sem saber bem, e diz o Xarais até que no dia 29 chegou o Vasco Lourenço de Ponta Delgada, e eu aí rapidamente percebi onde é que estava o poder. Porquê? Ele tinha a ligação aos capitães. E nós começámos a fazer reuniões na Cova da Moura com capitães e dar informação, e portanto, de facto, o problema do Spínola depois de tentar ir às unidades, não, o Spínola foi referido aqui. O Spínola, a certa altura, portanto, há várias fases, e ele vai fazer um périplo pelas unidades, tenta o golpe, a seguir ao golpe Palma Carlos, ficou com o nome, mas o grande mentor do golpe é o Sá Carneiro, é que convence o Spínola a anular as eleições e a fazer eleições para Presidente da República com um referendo à Constituição, não haveria eleições para a Assembleia Constituinte, etc, etc. Isso é vencido. O Spínola não desiste e avança com aquilo que foi referido aqui pelo moderador, o documento em Graça Antunes Hugo de Santos. O Hugo de Santos era um homem do NFA, mas extraordinariamente ingênuo, captável para qualquer golpe. O Engraça Antunes era um homem ligado só ao Spínola, não tinha nada a ver com o movimento. É eles que avançam com o documento. O que é que esse documento dizia? Acabou o MFA, é todas as Forças Armadas. Não pode haver comissão coordenadora, acabou a comissão coordenadora. E eu lembro perfeitamente que é o Martins Guerreiro, que está aqui, que me aparece, um dia me aparece com o documento e diz: epá, Vasco, o que é isso? O que é isso? Veja o documento, isto é uma golpada, com o visto do Costa Gomes, no campo do documento. E diz-me o Martins Guerreiro: então, mas isto está a circular. Epá, mas isto é uma golpada. Pego no documento, arranco para o gabinete do Costa Gomes e digo: ó, meu jornal, o que é isto? O que é isto? O senhor assinou o documento disso, mas isto é uma golpada. E o Costa Gomes diz: não, garantiram-me que você está de acordo com isso. Eu acabei de tomar conhecimento deste documento. Ah, é? Então risquei o meu nome. Eu digo: não é assim arriscar o nome, você tem que fazer já uma mensagem, porque isto já está a circular, tem que fazer uma mensagem a dizer que foi enganado. E portanto, a retirar o apoio ao documento. Então faça aí a mensagem que eu assino. Fizemos a mensagem, distribuímos, e eu contacto o Fabião, que já estava na Guiné, que era spinolista, mas que, chegado à Guiné, percebeu, até pelo contacto que teve com o pessoal na Guiné, do NFA, percebeu que não podia seguir o programa do Spínola. De facto, falo ao Fabião que tinham apoiado o documento. Eu digo: mas Fabião, mas isso é mal culpado. Não, mas chegou-me aqui a informação que você está de acordo com isso. Eu, de maneira nenhuma. Lá fez ele a reunião outra vez e lá disseram que estavam contra o documento. Portanto, a nossa luta com o Spínola depois vai, efetivamente, concretizar-se o fim no 28 de setembro, mas tem todas essas coisas. E no 28 de setembro, pronto, nós ficámos convencidos, o problema está resolvido, como sabemos, ainda houve o 11 de março, isso no que diz respeito ao Spínola. E depois houve as bombas, etc. Fica para o próximo para contar. Eu queria, desculpa lá, eu queria agradecer a todos e queria, nomeadamente ao Francisco Marrão Rui, como moderador, agradecer-lhe e oferecer-lhe a medalha da Associação deste ano. Nós fazemos todos os anos uma medalha corporativa.
e até à próxima. E este debate vai ficar no nosso site, não é, Sérgio? Vai ficar no site.